triste. Parou? Bom. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal Perséfone Me Contou. Eu sou a Rosana, vou fazer a leitura especial para vocês no dia de hoje. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Ative as notificações para não perder nenhuma leitura. Curta, compartilhe com quem você acha que vai gostar e deixe seus comentários aqui embaixo, que eu sempre gosto de ver o que vocês estão achando das leituras, ok? A nossa leitura de hoje vai ter como tema o que você precisa, o que nós precisamos ouvir neste momento, tá bom? Vou começar tirando aqui com os oráculos, primeiro com o Sacred Rebels. E quero sempre lembrar vocês, aqui é uma leitura geral, então pode ser que não ressoe com a sua energia nesse momento, e se isso acontecer, tudo bem. Talvez em outro momento, quando você vier assistir de novo essa leitura, ela ressoe. Mas se não ressoar, pega aquilo que serve para você e o que não servir, você deixa para outra pessoa, tá bom? Então vamos começar aqui perguntando qual é a mensagem que nós precisamos ouvir neste momento. Vou pegar essa. Saíram só uma mesma. O que você sente? Vamos agora com o Eye of the Unknown. Vou tirar as 3 primeiras cartas aqui pra gente saber. Já de cara. Esse aqui, para quem se interessar depois em adquirir. O que mais que a gente pode saber nesse momento para complementar esta mensagem inicial? Opa. Saíram 2. O cômico. Deixa eu ver se dá para ver direitinho. Saiu o Kairos. Nossa, eu arrepiei. Aqui. E vou tirar aqui com o Tarô Keir também para complementar essa mensagem inicial e a gente começa já a leitura. Nossa, eu tô toda arrepiada. Ok. A fragilidade, que seria o mesmo que a carta da torre pra gente. Ok. Essa carta do O que você sente, ela é uma carta que eu sinto que ela é muito especial e ela é uma carta que vem falar sobre separar o joio do trigo e também sobre a gente se destacar, a gente assumir a nossa diferença. Me vem muito aqui como se fosse quase uma ordem para você escolher. É como se perguntasse o que você quer, né? E esse querer, essa escolha é baseada naquilo que você sente, naquilo que você sabe sobre você. Aqui a gente pode ver uma figura de uma pessoa com 2 frutas nas mãos e ela tá perdida aqui, o olhar perdido no mundo. E eu sinto como se fosse uma mensagem para você parar de olhar para aquilo que é sempre muito convencionalmente aceito, para aquilo que todo mundo gosta, para aquilo que todo mundo quer, e você passe a olhar para aquilo que você quer, para aquilo que você gosta, mesmo que isso seja muito diferente, mesmo que isso te destaque dos demais. Eu sinto que tudo isso aqui está puxando para a gente assumir realmente aquilo que nos torna únicos. Muitas vezes você vai gostar de coisas que ninguém ao seu redor gosta. Muitas vezes você vai seguir na contramão do que todo mundo faz. E é quase como se tivesse esse momento de ruptura, né? Esse momento onde você deixa de seguir a manada para começar a ir num caminho contra, porque é o que faz mais sentido para você. Essa carta aqui, por mais que ela fale de fragilidade, ele é um momento frágil porque toda ruptura é frágil.
Mas a torre, se a gente sempre lembrar desse conceito convencional da torre, a torre rui aquilo que tem base frágil. A torre rui aquilo que não tem uma estrutura sólida, aquilo que não é tão verdadeiro. E eu sinto que essas são as aparências, são as máscaras, é aquilo que não é a gente de verdade que está ruindo. Inclusive, ontem eu recebi uma postagem de uma amiga falando justamente sobre isso. Não, na verdade foi hoje de manhã. E uma frase me marcou, e eu acho que é exatamente o que ela se encaixa aqui. É o desmoronamento daquilo que você não é. É isso que essa torre vem dizer. E é isso que essa nova fase, que esse momento está pedindo de você. Essa força para assumir sua diferença e se destacar dos demais. Sabendo que nesse processo vão ruir sim algumas coisas que não são sólidas, que não são para você. E que por mais que a gente tenha um certo apego, que seja dolorido, saber que no final isso sempre é para nossa melhora, para nossa evolução, tá? Aí vem a carta do cômico, e essa carta, ela me fala muito, ela me remete muito àquela visão do bobo da corte, né? E aqui tá me vindo uma mensagem muito específica para pessoas que, inclusive, têm uma veia artística, né? Que podem se expressar através das artes. A arte para vocês é uma linguagem. É quase como se... É engraçado porque nessa imagem tem uma falha aqui, mas ela parece uma lágrima colorida caindo. E é como se vocês utilizassem a arte como um meio de linguagem para expressar tudo isso que fica guardado dentro de vocês, né? Então, assim, muitas vezes por medo de não ser ridicularizado, de não ser compreendido, das pessoas pensarem, nossa, mas você vai trabalhar com isso, você vai se expor dessa forma, que vergonha. Saiba que isso tudo é uma opinião deles. Não se permita mais se privar de um caminho que te traz uma imensa realização por medo de julgamento alheio, tá? E aqui vem Kairos. Essa carta eu acho ela muito simbólica, porque nós temos Cronos e Kairos. Cronos é o tempo cronológico, né? Aquele que a gente já conhece. E Kairos é um tempo, até a tradução dele é tempo de Deus, né? É um tempo totalmente subjetivo. É quase como aquela frase, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Então saiba que tudo está se alinhando para você colocar essa tua verdade para fora e de uma forma que tudo conspira para que isso seja sempre mais proveitoso para você, tá? Mas tudo isso começa com uma escolha. Nada vai te forçar a tomar essa decisão, a seguir por esse caminho. Isso tem que partir de você. E isso só parte de você quando você se conhece, quando você se aceita e quando você tem coragem de colocar para fora aquilo que você é. Vamos passar agora para o tarô. Pra gente, eu quero perguntar o que fica como obstáculo para quem está iniciando essa jornada. Qual é o maior obstáculo? Aqui com o tarô das bruxas. Qual é o maior obstáculo para quem se conectou com essa energia nesse momento? Pessoal, o cachorrinho não é meu, tá? Porque eu sei que tem muita gente que fica preocupada, é do vizinho aqui. Quero mais uma, por favor. Também. Opa. Sempre caem as cartas no chão. Ok. Então, vamos lá. Primeiro veio As de Pentáculos, 6 de Paus invertido, a Imperatriz invertida, os Amantes invertido e 2 de Espadas. Aqui já fala, para mim, reforça essa ideia da grande oportunidade. Tem uma grande oportunidade, ela pode vir de uma forma literal, uma proposta de emprego, uma proposta de colaboração, algo que você possa trabalhar e colocar para fora esses talentos, esses dons, ou alguma coisa sua, ainda que não mexa diretamente com arte, que foi o exemplo que eu dei no início,
alguma coisa que seja sua, que seja muito única e que você nunca teve essa oportunidade ou a coragem de colocar para fora. Então tem esse momento, sejam os astros se alinhando, realmente uma oportunidade batendo na sua porta. E aí a gente vem com o 6 de paus, e ele caiu aqui embaixo da carta do cômico. Me fala muito sobre uma ideia de talvez perder uma grande oportunidade novamente por medo de julgamento alheio. Me veio uma vozinha assim falando, talvez seja uma oportunidade que você vai ganhar menos. E aos olhos de muitas pessoas isso pode parecer um fracasso, um retrocesso, dar passos para trás, mas às vezes é só aquele passo para trás para dar um impulso. Ou ainda, o financeiro é o de menos nessa história, né? Para você o mais importante é estar em contato com aquilo que você quer fazer de fato, com aquilo que você é bom, né? Às vezes isso é só um degrau nessa escada aí desse crescimento, dessa nova fase da sua vida, tá? Eu sinto aqui como uma dificuldade de vocês enxergarem isso realmente como uma oportunidade. Eu quero complementar aqui, que eu sinto que tem mais coisa pra gente falar sobre isso. Complementa, por favor, 6 de paus invertido. Nove de espadas. E o enforcado. É confirmação mesmo. Veio o 9 de espadas, inclusive na posição de bloqueio, que é uma carta muito que fala sobre uma ansiedade, uma questão muito mental de ficar procurando problema. Ao invés de procurar soluções, você procura cada vez mais problemas. E uma coisa às vezes que é pequena, se torna uma coisa gigante, ou uma coisa que está super bem, você começa a caçar defeito, né? E também vem aqui o enforcado no fundo do deck, reforçando a ideia do que às vezes você é colocado numa situação para enxergar as coisas de uma outra ótica. Não adianta olhar para essa situação que está sendo apresentada para você com os olhos do passado, com os olhos dos outros, com os olhos do que deu certo lá atrás. Você está sendo convidado para algo novo, lembre-se disso, tá? É algo novo, é uma oportunidade nova. Então é para te fazer ter uma nova visão sobre isso também, tá? Então tá aqui confirmando o que eu já tinha falado. Depois nós temos a Imperatriz invertida. A Imperatriz, ela me vem com uma força muito grande, como se fosse a união das 4 rainhas, né? Então ela tá muito conectada com quem ela é muito estrategista, ela sabe impor limites naquilo que não serve para ela. Ela sabe utilizar a matéria ao redor dela para criar aquilo que ela deseja, né? E ela tem muita inspiração, ela tem muita criatividade, ela sabe unir todas essas forças ao seu favor. Quando ela vem invertida, novamente, quando você não se abre, quando você não aproveita as oportunidades, você não traz toda essa potência da Imperatriz para o real, aqui para a materialização, tá? Reforça para mim a ideia do aproveitar o momento, aproveitar a ocasião. Novamente se desvencilhando dessas visões do que os outros consideram correto, melhor, sucesso, enfim, tá? Quanto mais você se afirma individualmente, mais força você tem para colocar em prática aquilo que você deseja. Aqui eu tô sentindo muita energia profissional, muita mesmo, muita energia vocês colocando realmente no mundo aquilo que vocês têm de mais precioso, de mais especial, seja realmente uma coisa artística, seja um novo projeto, uma nova carreira profissional, tá? Isso tudo tá muito favorável para vocês. E eu sinto que o que impede, o que bloqueia é você mesmo e a sua crença, tá? Porque os outros, por mais que concordem, não concordem, queiram, não queiram, é você que dá poder para essas pessoas. O que elas falam a respeito, se tem valor ou não, é você que dá, certo? Vem os amantes, invertido. E os amantes falam de escolha, né? É um momento de escolha. E aqui me veio muito forte, é você seguir o caminho do coração ou seguir o caminho que os outros dizem como certo. E perceba aqui que nessa carta tem um anjo lá em cima abençoando essas escolhas, sabe? Quanto mais honesto você for com você mesmo, quanto mais com o coração você tomar essas decisões, mais abençoado é esse caminho, tá? E 2 de espadas aqui no final, que é outra carta que fala de escolhas. E ela é uma carta que ela vem vendada, que é como se você não conseguisse enxergar. E quando ela veio junto aqui dessa carta da torre, é como se você não enxergasse o quanto você está preso numa mesma maneira de enxergar as coisas, o quanto você está preso nessa necessidade de validação dos outros, sabe? Eu acho que o maior movimento de libertação
é quando isso não fizer mais diferença para você. Então, quando isso não fizer mais diferença para você, então quando você não precisar mais dessa validação, é ter um maior movimento de libertação, né? Quando você não precisa mais disso, acho que suas decisões ficam muito mais claras. Quando você não coloca mais na balança, eu tenho que orgulhar tal pessoa, eu tenho que ser de tal maneira, é esperado de mim isso, as decisões ficam muito mais claras porque elas ficam realmente atreladas àquilo que você deseja fazer, tá? Vamos aqui com Videntes da Luz. Peço desculpas aqui se tiver essa buzina aparecendo para vocês, começou aqui do nada. E eu quero saber quais são os maiores trunfos nesse momento para quem se conectou com essa mensagem. Triste. Parou? Bom. Quais são os maiores trunfos para quem se conectou com esta mensagem agora? Então, nós temos o Imperador invertido, Rainha de Paus, 8 de Pentáculos, 10 de Pentáculos, Morte e Renascimento. No fundo do deck, 5 de Paus. Tá. Aqui já fala assim, pra mim, que não é um trunfo, mas pede para dizer, você tem muito medo de assumir essa diferença e de confronto, de confrontar pessoas, tá? O 5 de Paus me vem com essas duas energias, seja por medo de agir ou de confrontar, né, pessoas que pensem diferente de você, tá? O Imperador, ele veio com uma energia um tanto enfraquecida para mim. Interessante que apareceu tanto a Imperatriz quanto o Imperador, e ambos invertidos. Me fala aqui de uma pessoa que é extremamente capaz, extremamente poderosa, tem tudo a seu favor, mas que ela não tem, às vezes, a coragem necessária para agir, ou falta alguma coisa, falta um impulso, falta um empurrão, né? E aqui, novamente, parece que assim, esse empurrão parece que sempre tem que vir do exterior. Parece que tem alguém vindo de fora e falar para vocês, nossa, aqui é um bom caminho, vai lá. Ah, eu acho que você é bom nisso, vai lá. Nunca parte de você. E eu acho que aqui o grande movimento é isso começar a partir de você. Você acreditar em você acreditar que você é capaz e você conseguir dar esses passos sem necessitar desse apoio externo. Se tiver, ótimo, mas que ele não seja uma necessidade, porque às vezes, quando a gente tem apoio demais, a gente esquece as forças das próprias pernas, né? E às vezes a gente precisa aprender a andar sozinho também, tá? Rainha de Paus é uma carta que fala, assim, sobre uma pessoa extremamente intuitiva, extremamente criativa e poderosa. É um poder de transformação imenso. Aqui, inclusive, me fala de pessoas muito encantadoras, muito magnéticas. E, novamente, vocês estão atraindo oportunidades, vocês estão atraindo os olhares das pessoas com muita razão. Mas parece que existe também um medo de aparecer demais aqui. Sabe aquele medo de brilhar? Ah, mas aí eu vou me destacar. Isso nunca vem de forma consciente. Isso sempre está guardado ali, é uma forma muito sofisticada de autossabotagem, sabe? Mas a gente vê, nossa, mas eu vou brilhar demais, eu vou me destacar e pessoas vão ter inveja, as pessoas vão se afastar de mim, não vão entender. Não importa, tá? Aqui tem um medo de alguém que tem tudo para aparecer muito, e não porque quer, não porque busca essa atenção, mas porque é magnética. É uma pessoa que tem brilho, que tem, né, aquele algo a mais que atrai o olhar das pessoas, né? E alguém tem medo de utilizar isso a seu favor ou de se assumir dessa maneira. E aí fica sempre se escondendo, vendo defeito onde não tem, né? Lembra daqui do
do 9 de espadas, não aproveitando as oportunidades, às vezes até deixando algumas coisas passarem, porque pode levar você para muito para frente, e você vai se afastar de algumas pessoas, vai se destacar demais da família. Existe muita culpa em ser muito bom em algo, tá? É isso que eu sinto, e isso é mais comum do que a gente imagina. Às vezes a gente aceita ser mediano, medíocre, ser menos do que a gente pode ser, para não se destacar demais, para não deixar de pertencer, né? Para não deixar de se ver no outro, tá? E aqui não é numa conversa de ser melhor que ninguém, mas ser quem você é. E tem algumas pessoas que naturalmente se destacam mesmo nas suas áreas, né? E aqui vem uma pessoa com medo de tomar esse poder para si, de assumir esse poder. 8 de pentáculos, invertido. Me veio aqui uma energia muito específica de alguém que sempre acreditou que você só consegue as coisas trabalhando muito duro. Você tem que suar a camisa, abrir mão de tudo. E aqui a gente está falando, quando você começa a se alinhar com o universo, é como se você fizesse uma parte do trabalho e o universo vem e faz a outra. Porque você está tão alinhado com quem você é, você está tão alinhado com aquilo que você veio fazer aqui, que o universo quer que isso dê certo. Ele quer que você aconteça. Então, sabe aquela coisa, você começa a vender alguma coisa e aparece um monte de interessado? Você está precisando, você de repente teve uma dificuldade, alguma coisa, aparece alguém com a solução, rápido. Não é que você não tenha que trabalhar, que não tenha que se esforçar, mas as coisas são mais fluidas, né? É um caminho de muitas oportunidades. Você não tem estresse com coisas pequenas, sabe? As coisas fluem, os problemas são resolvidos rápido. E aqui também vem uma pessoa que não sabe aproveitar essa energia, ou não está sabendo aproveitar essa energia. Também me veio uma outra questão aqui, de pessoas que às vezes vão ter que tomar uma decisão e deixar para trás alguma coisa que se dedicaram durante muito tempo. E isso pode ser uma dificuldade para vocês. Eu botei tanto trabalho aqui, né? Saiba o seguinte, por mais que você mude para uma área completamente nova, nenhum esforço é desperdiçado. Seja os contatos que você fez ou a experiência que você ganhou na sua vida, ou o dinheiro que você juntou, né? Tudo isso pode ser utilizado para essa tua nova jornada. Então, também entender que as coisas podem ser mais fáceis, mais fluidas para você, tá? Principalmente aqui na rotina, no dia a dia de trabalho mesmo. Aqui veio o 10 de pentáculos invertido, embaixo dessa carta aqui dos amantes, e aqui me veio uma coisa muito forte de preciso honrar a minha família. Preciso dar orgulho para os meus pais. Por exemplo, seus pais, você vem de uma longa uma linhagem de médicos. E sua família quer porque quer que você seja médica. Você não quer ser médica, você quer ser advogada. Mas se você mudar, sua família vai ficar triste, vai ficar desapontada. E, enfim, você não pode fazer isso. Tem uma coisa aqui de colocar sempre a família em primeiro lugar. E me veio uma certa fragilidade envolvendo essa família, como se tudo dependesse de aparências. Sabe? Como se tivesse que mostrar para todo mundo que é perfeito. Todo mundo tem empregos perfeitos, vidas perfeitas, casamentos perfeitos, relacionamentos perfeitos, contas bancárias perfeitas. E a vida não é assim, né? E tá precisando aqui você se desvencilhar disso. Parar de tentar orgulhar os outros para dar orgulho a si mesmo. E depois veio a morte e o renascimento. E a morte e o renascimento vir depois dessa carta da torre, são cartas que falam de finalizações com energias muito diferentes para mim. A torre, ela vem, é quase como um movimento do destino. O destino vem e fala, não, isso aqui não serve. E é quase vem aquela raio, né, aquele relâmpago do céu e acaba com aquela torre, porque ela é frágil, ela tá no caminho errado, você não é mais para estar ali. E a torre, eu sinto que ela existe quando a gente tem muito apego por uma situação que não nos serve mais. A morte, ela já é um ciclo natural da vida, sabe? Eu sinto que quando você muda, você percebe essas bases frágeis e você vai mudando e tomando cada vez mais responsabilidade pelo local onde você está, por aquilo que você faz e aquilo que você não faz. Você deixa de colocar na mão dos outros as respostas para a sua vida. Você entra naturalmente nessa fase de transformação, né? Porque alguém que se liberta dessa validação alheia, alguém que foi de repente sempre ensinado a seguir de uma determinada maneira e de repente fala, não, meu caminho não é por aqui.
meu caminho é por outro lugar, e ela consegue se afirmar dessa forma, é uma grande transformação, uma grande liberdade, tá? Eu sinto aqui, me veio uma imagem de borboleta mesmo, sabe? Quando você entra num casulo, como uma lagarta, fica ali naquele casulo um tempo e de repente sai uma borboleta livre voando. Então, não se surpreenda se depois desse furacão aqui acontecendo, você sinta essa necessidade de introspecção, tá? Para muitos, isso aqui é um grande trunfo. Você se liberta de muita coisa que não precisa, mas você precisa cada vez mais se conectar com você mesmo. E às vezes é difícil fazer isso quando a gente está dando ouvidos a muitas coisas no mundo. A gente precisa, às vezes, silenciar, voltar para dentro, entender, reorganizar a casa, porque muita coisa mudou. Você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. E para sair essa borboleta depois, tem que estar com a casa em ordem, tá? Então, talvez aqui não seja o momento ainda de sair colocando as coisas no mundo. É um momento, eu sinto que de preparo, tá? Você tá deixando para lá todas as coisas que não te favorecem. E enquanto você faz isso, você vai se conectando cada vez mais com você, tá? Mas as oportunidades aparecem sim. Me veio aqui, inclusive, com esse Kairos, é quase como se certas oportunidades vão até esperar que você entre nessa energia. Não assim que, vou ignorar tudo isso, vou continuar desse jeito. Um dia, quando eu não tiver mais medo, não. A decisão tem que ser tomada, lembre-se disso. O que você quer, né? Reconhecer essas bases frágeis, reconhecer aquilo que não me serve mais e tomar a decisão. O momento de preparação, essa transformação, o tempo que ela levar, é válido, tá? Não é a velocidade, né? É a direção. Mas a escolha tem que acontecer. Este caminho, essa jornada de transformação começa a partir dessa escolha, tá? A partir daí, aí é o tempo que sua alma precisa para assumir essa nova fase, essa nova vertente. Vamos trazer aqui agora Moonchild pra gente ver quais são mensagens finais, alguma coisa que seus guias queiram falar para você neste momento para finalizar esta mensagem. Três cartas, por favor. Uma. Ai, que lindo, arrepiei. Não quero pegar essa. Ok. Nossa. Eu vou começar pelo fundo do deck. 10 de espadas. Essa é uma carta muito simbólica de encerramento de um momento de muita dor. Um momento de muita preocupação, de muita angústia, de muita ansiedade. E eu sinto que é esse momento de libertação quando você deixa de buscar aquilo que você não é. Então, aqui o 10, como carta de finalização, diz que esse momento está chegando ao fim. A primeira carta que caiu aqui, que eu arrepiei, foi a carta da estrela. E para mim ela é o resumo de tudo isso que a gente viu aqui. A estrela, ela me vem muito com essa energia de alguém que se alinhou, né, com as suas estrelas. Se a gente vê ali o nosso mapa natal, ele é literalmente um mapa, né, apontando o caminho que a nossa alma veio trilhar nessa vida, nessa existência. E além desse papo assim de propósito, né, como ficou muito banalizado, é aquilo que a tua alma veio buscar, os aprendizados que ela precisa ter para evoluir, para se aperfeiçoar. E aqui é como se tudo se alinhasse para que esse momento chegue. E quando se alinha, olha o tanto de luz que tem nessa carta, olha a força que tem essa carta. Quando você vem e coloca tudo isso para fora, olha a força que tem. É como se você tivesse abençoado mesmo. Seus guias, aqueles que te acompanham, seja lá qual for a sua crença, tá tudo alinhado para você trazer essa tua melhor versão para fora, tá? Porque assim, quando você vem, e veio muito essa imagem dessa bacia derramando, quando você tá alinhado, quando você vem trazendo toda essa sua verdade, isso transborda para as outras pessoas e você atinge outras pessoas com aquilo que você traz. Seja no teu próprio serviço, no trabalho mesmo, seja com o teu exemplo,
né? Porque o exemplo arrasta muito mais do que a fala. Hierofante me veio aqui com a mensagem de: não se preocupe se essa for uma jornada solitária. Se você está sendo que, por muitas vezes, ter que ser seu próprio mestre, você está tendo que se ensinar, não tem ninguém para você se espelhar nesse momento, porque você veio realmente para romper com tradições. Você veio para romper barreiras, você veio para trazer o novo para aqueles que te cercam. Então, se você está rompendo com algum ciclo que se repete há muito tempo no teu meio, saiba que é essa mesma tua missão. E por isso que você tem tanto apoio espiritual, porque você pode estar sozinho aqui na carne, mas do lado de lá você não tá. E a morte, gente, parece até brincadeira. Veio a morte e a torre, para falar que realmente é um momento de transformação. Essa carta da morte eu acho que é o grande exemplo disso. É essa pessoa saindo depois desse processo, essa mariposa, essa borboleta. A cobra também vem como uma representação de transformação muito forte, muito importante. E aquela coisa de troca de pele mesmo. Deixa para trás aquilo que não te serve para você seguir livre, para você ser aquilo que você veio ser. E entenda o seguinte: às vezes essa transformação ela não é tão explícita no exterior. Às vezes é uma mudança de visão, às vezes é uma mudança de comportamento. Às vezes é simplesmente você fazer por você e deixar de fazer pelos outros. Às vezes fazendo a mesma coisa, mas a tua visão muda, o teu porquê muda. E isso também muda tudo, tá certo? Bom, eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, deixa um like aqui embaixo, deixa aí nos comentários que eu leio todos e eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau!